Bem-vindos ao projeto Gestor e Telecom. A aula de hoje é sobre aumentar o tempo de vida dos equipamentos de telecom, tipo a longevidade, deixar que eles vivam um pouco mais funcionando da melhor forma. Essa é a aula 039 que a gente vai entrar nesse ponto, nesse assunto de equipamentos. Primeiro você tem que entender o que é uma longevidade, vamos dizer assim, que na nossa visão ser humano é a gente viver mais e, lógico, com certa qualidade para a gente poder aproveitar esses últimos anos, vamos dizer assim, quando a gente estiver bem velhinho, na normalidade da vida humana. E a parte dos equipamentos é fazer com que ele dure mais, que ele funcione até mais do que o tempo de vida normal. Essa é a ideia de longevidade dos equipamentos, tá? Que é durar mais tempo. A parte prática é essa, lógico, funcionando da melhor maneira possível. Não adianta ele durar mais, tipo, pega a carga, mas, sei lá, descarrega em meia hora, ou não consegue utilizar serviços de internet, ou seja, tem alguns problemas, aí não vai dar para você utilizar da maneira profissional. O que importa, vamos assim, na parte de longevidade é quando você recebeu ou recebeu um novo equipamento e fará uso. Então, você recebeu, faz quanto tempo? Qual é o delay, vamos dizer assim, de tempo que você tem um aparelho em mãos? E isso varia muito de pessoa por pessoa, tá? Lógico, existem departamentos, existem áreas, existem funções que têm uma rotatividade, um manuseio, vamos dizer assim, de uso dos equipamentos diferente um do outro. E aí, o tempo que você tem o aparelho é que você tem que, lógico, utilizar ele da melhor forma possível, porque é um bem da empresa. A mesma coisa que uma cadeira, que um computador, que um crachá, você tem que zelar por aquele equipamento. E longevidade é deixar ele mais tempo nas suas mãos sem ter um problema, vamos assim dizer. E o equipamento, no meu entender, deveria ser feito uma geladeira, um forno, um micro-ondas, um fogão, um ar-condicionado. Só que esses equipamentos, em sua maioria, são eletrodomésticos ou eletroeletrônicos, dependendo se você colocar um home theater em sua residência, você tem como essa comparação. Mas um pouco diferente é que o celular você manuseia ele muito mais. Você usa ele com muito mais frequência do que, por exemplo, um ar-condicionado. Mesmo no escritório da empresa, você vai na normalidade ligar uma vez, desligar uma vez por dia. Um fogão, você usa lá na hora das refeições, seja um micro-ondas ou algo do tipo no escritório da empresa. Uma geladeira você vai usar um pouco mais de frequência, abrindo e fechando. Mas é praticamente só a porta, você não desliga e liga ele. Já o celular, quantas vezes você vê esse bendito equipamento por dia? Então, é por isso que você tem um tempo de vida dele menor. E aí a gente vai ver esses pontos. A ideia é que você compreenda, vai ver da seguinte maneira. Para aqui e começa a enxergar como você faz o uso do equipamento. Eu uso ele muito, uso ele pouco. Como é que você faz isso? Onde você utiliza? Como você utiliza? E todos esses pontos vão fazer com que ele dure mais. Ou, dependendo de como você use, vai fazer ele durar menos. Então essa é a ideia de você entender que o principal fator que vai fazer um aparelho durar ou não, na maioria dos casos, é a pessoa que está utilizando esse equipamento. Por que não dura? Eu passei para você, existem diversos motivos. Eu não vou te dizer que não dura por causa da pessoa, não dura por causa do clima que é frio, ou por causa do clima que é quente, porque hoje choveu. Não tem como a gente adivinhar o porquê não dura. Mas a gente consegue sim identificar formas que contribuem para ele não durar e que contribuem para ele durar um pouco mais. Essa é a ideia. E quando você pensa em equipamentos, a ideia é você ter um planejamento de troca, ver quando é que você vai fazer isso dentro da organização, porque fica mais fácil de você projetar esse tempo de vida dos equipamentos. E lógico, se ele durar mais é melhor para a empresa, que ela demora um pouco mais para fazer, se for o caso de uma compra ou algum investimento, dos equipamentos de telecom. Lembrando que equipamento é tanto celular, tablet ou equipamento de telefonia fixa ou de banda larga que for necessário, seja de internet fixa ou até internet móvel, que algum equipamento venha a precisar. São todos equipamentos que você precisa ter esse tipo de cuidado. Qual é o objetivo da aula de hoje? É conhecer as formas e possibilidades
e que o objetivo é a gente aumentar esse tempo de vida dos equipamentos. Você está começando essa aula, a gente está vendo esses conteúdos, não sei se você conhece todos os pontos. Acredito que nem todo mundo sabe todas essas informações e principalmente o gestor de telecom, a gente, precisa passar isso para as pessoas que utilizam os telefones, os usuários, os colaboradores da organização. Então a ideia é que essa aula te dê esse tipo de conhecimento, esse tipo de visão. Então, se você já tem, ótimo. Se não tem, eu vou te passar vários pontos aqui que vão servir para você nortear e ter, na prática, na vivência da organização, um tempo de vida maior dos equipamentos. E o que é que a gente vai ver na aula? Melhor forma de gerenciar esses dispositivos, ou seja, como é que eu faço esse tipo de gestão, como é que eu organizo a questão de gerenciar os equipamentos ou dispositivos de telecom, qual o tempo de uso ou vida útil dos equipamentos. Eu vou te mostrar alguns exemplos. O que é uma perda, roubo, extravio, furto, assalto de um equipamento, porque se você gerencia ele, existem as formas das pessoas não ficarem com ele. Isso aqui são alguns exemplos para você entender quais são as possibilidades que existem. 6 coisas que conseguimos fazer para aumentar o tempo de vida e 4 situações que a gente não consegue controlar e que o tempo de vida do equipamento ele pode diminuir. 7 conselhos para aumentar a longevidade, ou seja, o tempo de vida, e qual é o melhor momento para fazer a troca de um equipamento que não está dentro do planejamento. A ideia normal é você planejar, mas se você precisar fazer essa troca antes, como é que eu faço isso? Qual é o melhor momento? É que eu vou passar para ti essas informações, tá bom? Vamos lá. Melhor forma de gerenciar os dispositivos da empresa. Gerenciar dispositivos nada mais é do que você pegar todos os aparelhos da empresa, imagine que são equipamentos de telefonia móvel, telefonia fixa e banda larga, e gerenciar esses equipamentos. Então a gente, como gestor de telecom, nossa função é gerenciar todos os serviços. E dentro dos serviços existe a parte financeira e a parte dos equipamentos, por exemplo. Tudo isso, ou seja, essa forma de divisão foi a metodologia Reduza Custo Todo Mês que eu criei com esses processos, com essa forma de divisão. E quem gerencia os equipamentos, ou seja, quem faz essa gestão é o pilar gestão, que faz essa administração dos equipamentos em si. Lá a gente tem um módulo específico, tá no curso, administrando os recursos e administrando exatamente tudo que você imaginar dentro desses serviços. No processo, você precisa, no meu ponto de vista, ter um inventário, que é a melhor forma de você gerenciar os recursos. Eu chamo de inventário RCTM. E lá a ideia é que você tenha todas as informações de qualquer dispositivo, seja de um chip, que é um equipamento bem pequeno, um modem, um tablet, um roteador, um equipamento de conferência, qualquer equipamento que você tenha, lógico, para a operação funcionar, você deve ter lá esse gerenciamento. Tem equipamentos, por exemplo, aí depende também da organização, que quem vai gerenciar não é o gestor de telecom, é a área de TI. Aí você, lógico, divide a tarefa com eles, se for um equipamento que eles gerenciam. Se não, se está dentro de telecom, é você que tem que administrar esses recursos. E não necessariamente você que faz a gestão de telecom precisa entender de TI, que é a tecnologia da informação. Essa responsabilidade é da equipe técnica capacitada para fazer isso, tá? Mas você precisa entender que existe. E como é que isso vai facilitar? E, no meu ponto de vista, é a melhor maneira. Imagine que alguém está utilizando o equipamento lá XYZ e deu problema. Pega o número de série, pega as informações e você vai saber quem é o dono, qual é o chip que deveria estar vinculado àquele equipamento, se for um chip, e quais são todas as informações necessárias que envolvem aquele equipamento. Quem é o gestor, quem é o diretor, tem centro de custo para a parte financeira, não tem, tem fidelização, não tem, ou seja, multa, carência, foi uma compra, foi uma venda, é uma locação. Você tem todos esses dados, por exemplo, no inventário RCTM. Isso só a parte do equipamento, tá? Você tem que ter esses dados, porque isso facilita muito a gestão e você não depende da prestadora ou de olhar alguma coisa, olhar o contrato, fazer algo do tipo, porque você já pegou essas informações da maneira correta e no momento correto e você tem os dados. Essa é a melhor maneira que eu acredito que você gerencia dispositivos. Após essa, ou seja, existem processos, dependendo do porte da empresa,
que você tem como gerenciar dispositivos através de aplicativos. Você tem um programa lá, você tem geolocalização, você faz algumas ações, mas no meu entender, não é necessariamente gerenciar o equipamento físico, que é o dispositivo. Você consegue gerenciar os softwares que são utilizados, geolocalização, que no meu entender são serviços e que, na maioria dos casos, você precisa contratar uma outra empresa para ter isso. Aqui é a parte mais, vamos assim, mais simples. É algo que toda e qualquer empresa pode fazer. Só basta querer fazer um inventário. No caso aqui, eu utilizo o inventário RCTM, que tem todas as informações. E aí você gerencia esses equipamentos muito mais tranquilo, vamos assim, sabendo quem está com quem, onde está e quem é o responsável, lógico. Qual o tempo de uso ou vida útil de um equipamento, dos equipamentos de telecom? Imagine que eu falo para um ou para vários equipamentos, tá? Então isso varia de tipo de equipamento para tipo de equipamento. E o principal, tudo depende da pessoa que está utilizando aquele recurso, ou seja, o usuário. Imagine que existem, lógico, diversos cargos, diversas possibilidades de pessoas que utilizam o telefone celular no meio corporativo, assim como telefonia fixa, assim como banda larga. Imagine que banda larga, para ser mais fácil, é a internet chegando. Então poucas pessoas vão ter acesso ao modem ou ao roteador para fazer a configuração. A telefonia móvel é mais fácil cada um ter o seu. E aí o manuseio pode trazer com que esse tempo de uso, de vida, seja menor. Telefonia fixa, como é menos utilizado do que o celular, ele deve viver, vamos dizer assim, um pouco mais, tá? Como eu te passei, telefone celular, modem, tablet, qualquer equipamento móvel que a pessoa utilize com ela, até se for, por exemplo, dar um relógio comunicado que você tem lá as informações, aquela pulseira, por exemplo, conectada, você pode ter um tempo de vida menor dependendo da pessoa. Então, isso é muito variado. Não tem como eu te dizer, o tempo de vida aqui é 1 ano, 2 anos, 3 anos, 3 meses. Com fulaninho aqui, 6 meses já vai. Não tem como você ter isso como uma regra, mas normalmente no meio corporativo, um telefone celular, por exemplo, ele tem a variação de 1 a 2 anos. Ele tem um ciclo de vida que precisa ser trocado porque pode ter algum problema. Mas existem empresas, pessoas e pessoas que podem trocar antes por algum problema ou podem postergar isso aí e colocar mais para frente e não precisar fazer com 2 anos. Tem variações. Um modem e um tablet normalmente demora mais do que um celular. E lógico, depende do tempo de uso. Eu tenho um tablet que eu comprei, acho que vai fazer 5 anos. Um tablet que eu comprei e eu utilizo ele, tem uma capinha protetora e ele está até ali. E eu utilizo ele em diversas vezes do dia. Mas ele sempre tem a capinha de proteção, eu sempre utilizo ele praticamente como um segundo computador. Mas eu não saio com ele para a rua como fosse um telefone. Então ele está em um ambiente mais seguro. E por isso, normalmente, o tempo de vida desse tablet, e lógico, de um modem, por exemplo, também, vai ser muito maior do que comparado a um celular que você consegue levar para diversos cantos e normalmente utiliza mais. Quando a gente entra em telefone fixo, PABX, são equipamentos lá que você coloca para ter vários ramais, por exemplo, tá? Ou equipamentos de conferência, eles têm um tempo de vida muito maior. Normalmente você vai precisar fazer a troca aqui de um telefone fixo ou de um equipamento de conferência se der algum problema. Mas normalmente você fica um tempo muito grande sem fazer a troca dos equipamentos. E quando você pensa em equipamentos para internet, tipo um roteador, um modem, por exemplo, ou até um access point, que é praticamente um roteador que ele faz com que a internet funcione. Se não for um aparelho da operadora, da prestadora de telecom, se for seu, por exemplo, você vai ver que isso aqui vai durar muito mais em ambos os casos. A diferença é que na prestadora pode ser um aparelho incomodado que você utiliza, um aparelho locado ou em venda, mas todo e qualquer equipamento de internet, são poucas as pessoas que vão utilizar aquele equipamento durante o dia. Não digo usar a internet, tá? Usar o equipamento, pegar lá fisicamente ele e fazer algum manuseio, mexer nele. A gente tem isso poucas vezes. Quando a internet cai ou algo do tipo no escritório, você vai lá, reinicia, faz alguma ação, mas normalmente você não faz isso tipo 50 vezes ao dia. Você faz, lógico, numa quantidade muito menor. E isso é o tempo de vida útil. Quanto mais você utilizar, menos
ele vai ter um tempo de vida, lógico, dependendo de cada pessoa e de como ela utiliza aquele recurso. O que é uma perda, quase que eu bato aqui, extravio, roubo, assalto, furto de um equipamento de telecom e como a gente se protege e evita, se for possível, esse tipo de situação. Tá? A ideia é que eu vou passar para você aqui o que é essas situações, tá? Que são essas três, em resumo, e como é que a gente se protege na maioria dos casos. Pensando em perda ou extravio, é aquela pessoa que, por exemplo, eu estava utilizando o celular em um lugar, fui para outro e esqueci que o aparelho estava lá. Ou estava em um ambiente, eu não sei mais onde ele está. Você perder. Normalmente é quando você se esquece ou você se distrai e até nem lembra onde você colocou o equipamento. Então, eu já esqueci um carro no trabalho e fui e voltei para casa de metrô que eu esqueci que tinha um carro, imagina o celular. Então, existem diversas situações, não tem como a gente prever isso. Mas a melhor maneira da gente evitar e se proteger é criar tipo um processo. Exemplo, toda vez que eu vou sair de um ambiente, eu coloco as mãos no bolso. Então eu vou ver, existe a chave, estou com a chave de casa, estou com a chave do carro, estou com minha carteira e estou com meu celular. Beleza, posso ir. Quando eu saio sem celular e eu procuro em algum lugar, peraí, estou esquecendo. Tem algo errado. Porque eu criei um processo para me lembrar de pegar ou procurar o celular. Eu não lembro se eu já perdi o celular em algum lugar. Fora dentro de casa. Você bota um lugar e depois você não sabe onde está. Mas saindo ou num ambiente de trabalho, ambiente de trabalho normalmente você coloca na mesa, fica mais fácil de você ver. Então é mais difícil você ter esse problema dentro de um escritório. Mas, seja no carro, visitou o cliente, fez algumas ações, dependendo, lógico, do uso do telefone, você pode ter esse tipo de problema. E, lógico, até dentro da empresa, dependendo do tamanho dela, você pode esquecer em um lugar, passou e já era. Normalmente, dentro da organização, alguém vai achar e vai devolver. Mas esses cenários que a gente esquece em um local que não é dentro da organização, que a gente sabe que dentro da organização o normal é alguém devolver, mas a gente esquecendo fora pode ter o risco de alguém não devolver. E aí a gente não tem como controlar esse tipo de situação. O que também você pode fazer é no visor do aparelho você colocar um aviso do tipo esse telefone pertence a fulano ou a tal empresa, o telefone de contato é tal, que você lá normalmente bloqueou a tela dele. E aí a pessoa vai, normalmente, quem encontrar e for um cidadão de bem, vai, normalmente, que é a maioria da população, acredito eu, vai ligar para a empresa, vai dizer, achei o telefone, tem aqui a informação, estou ligando para vocês para devolver. E aí você faz esse processo. É uma outra alternativa. Lembrando que perda ou extravio de telefone fixo, PABX e equipamento de internet, normalmente você não vai ter porque vai ficar lá parado e não sai da empresa. Mas um telefone celular, sim. Que é mais ou menos esse exemplo que eu passei para você. Quando a gente entra em roubo ou assalto, são situações, são casos em que acontece uma violência para que uma pessoa tome algo de outra. No meu entender é isso. Não sou jurista, mas é isso que eu entendo, que alguém vai pegar algo de você ou do seu usuário e que tem um uso de força, ou seja, ou está com a arma, ou está com a faca, ou vai no punho, mas ele vai agir de força para pegar aquilo que não é dele. Aí é um roubo ou assalto. E aí, qual é a maneira que eu acredito de se proteger? Primeiro, sua saúde, depois qualquer equipamento. Não, no meu ponto de vista, o gestor de telecom e qualquer diretor de empresa, qualquer gestor, deve pensar primeiro na saúde do colaborador da pessoa. Depois equipamento, deixa a pessoa levar e foi. Feito isso, ou seja, a primeira preocupação é a sua saúde, ou das pessoas da empresa, dos colaboradores. Qual é a forma da gente se proteger? Por exemplo, colocando um aplicativo de rastreamento, se for necessário e se for possível. Tem alguns aparelhos que você consegue fazer isso no sistema operacional, tipo, que você consegue fazer algo de configuração, na prática é isso. Mas, se o bandido for lá desligar o telefone, não tiver mais o chip, a gente não consegue reaver. Então, por exemplo, até a tecnologia do eSIM, que vem aí embarcada em alguns telefones mais novos, você não vai ter como o ladrão tirar o chip.
e aí ele não vai ter como, na prática, reutilizar o aparelho. Isso é uma segurança a mais que diminui ou evita um pouco dos roubos ou assaltos. A pessoa está lá, toma o aparelho, e aí você tem uma situação diferente. Alguns ladrões vão ver, esse aparelho aqui não vou ter como usar, e aí ele não vai querer usar. Vamos dizer assim, pode até machucar um pouco mais a pessoa, mas é uma forma de se proteger de que não aconteça algo com aquele equipamento. A forma de evitar assalto, os delegados e os policiais que o digam. Não tem muito o que você fazer a não ser ficar ligado, mas tem situações que você não tem como escapar de algo, vamos assim, nessa natureza. E aí é contar com a ajuda divina da melhor forma possível e seguir o fluxo. Mas pensando sempre na vida e não no equipamento. Com a violência, deixa para lá. E equipamento, qualquer empresa consegue comprar qualquer telefone celular. Se for necessário, é bem melhor pagar isso do que ter uma perda de uma pessoa. Isso aí não tem nem dúvida. A última parte é a questão de furto. Furto é uma pessoa pegar algo da outra, mas sem o uso de força. Imagine que você consegue ver claramente a seguinte situação. Você está lá fazendo um almoço de negócios, você está fazendo negociação lá e, vamos supor, seja você ou a outra pessoa, é uma mulher e está com a bolsa do lado aqui, na cadeira, só que a bolsa está aberta. E aí, um cidadão ou uma cidadã vem, mete a mão e pega o telefone. Então ela fez um furto, ou ele, independente do sexo. A pessoa fez um furto porque ela pegou algo, lógico, que não é dela, mas ela não usou a força. Ela pegou e foi-se embora. Isso é um furto, tá? Então, nesses casos, tem a mesma medida, vamos dizer assim, de um roubo ou de um assalto, que é se você tiver uma geolocalização, se você tiver como identificar e saber onde aquele equipamento está indo, o eSIM ajuda na segurança e algum rastreador do equipamento. São algumas das ações que podem ser feitas, mas que você não consegue evitar tudo porque depende muito do ambiente que está sendo utilizado aquele equipamento. E um caso interessante é que tanto roubo, quanto assalto, quanto furto pode acontecer muito mais do que perda e extravio com equipamentos de telefonia fixa e banda larga, porque existem cidadãos que fazem, vamos assim, entram em empresas, em vários escritórios, fazem acessos, vamos assim, não autorizados e roubam os equipamentos. Então tem também esse tipo de problema que pode acontecer, mas o importante é você entender a diferença de cada um deles, porque quando acontecer com uma pessoa, você, gestor de telecom, tem que orientar em todas as três, faz um boletim de ocorrência, bota lá a numeração da linha, do chip, do equipamento, o que você puder de informação, porque ajuda você ter um documento formal que aquilo aconteceu. Foi um roubo, foi um extravio, foi um assalto, bota lá todas as informações, deixa registrado e passa para a empresa para que todos fiquem cientes do que aconteceu. Esse é o processo que eu acredito que deve ser feito da melhor maneira possível para registrar essa questão dos dispositivos, tá bom? 6 coisas que conseguimos fazer para ter um maior tempo de vida do equipamento de telecom. Lembrando que tempo de vida é que ele dure mais da melhor forma possível. Então, o que é que a gente hoje consegue fazer e que você consegue passar para qualquer colaborador da empresa, tá? São 6 pontos que eu achei interessantes, que são importantes no meu ponto de vista. A recarga do equipamento, a recarga de energia. Existem equipamentos de telefonia fixa e banda larga, por exemplo, que normalmente eles ficam lá conectados. E o celular, você faz a recarga quando ele está em um determinado período da bateria. E aí qual é a ideia? Recarga. Você sabe como é que está a parte de energia? Se está com aterramento, se não está com aterramento. Eu já vi situações que os equipamentos davam problema porque tinha curto-circuito no equipamento. E era um problema elétrico. E a recarga tinha essa visão. Então, utilize a parte da recarga do equipamento, ou seja, fazer com que ele tenha energia para funcionar da melhor maneira possível, tá? O tempo de uso. Eu, em alguns momentos, pego o celular e eu deixo ele parado, porque eu preciso me concentrar para o trabalho ou fazer uma determinada atividade, eu deixo ele parado lá, por mais que ele toque, vibre, e aí você se concentra na atividade. E na parte do tempo de uso, eu também faço com que o meu tempo de utilização do telefone ele seja um pouco menor do que a maioria das pessoas.
Você mandar mensagem e a pessoa responder, lógico, dependendo da sua função, é necessário. Mas se você conseguir usar, por exemplo, vai usar o WhatsApp, usa a versão web, fica no computador, deixa o equipamento lá parado, ou se você faz muita locomoção, aí não tem muito o que evitar, porque você vai utilizar muito o telefone. Mas a ideia é, se você controlar na sua realidade, na realidade dos seus funcionários, uma diminuição do uso, provavelmente isso vai aumentar o tempo de vida, porque ele vai ficar com menos gasto, vamos dizer assim, do manuseio. E o que a gente vai ver que é mais complicado é o próprio manuseio. Tem situações que a gente não tem como evitar, mas se você diminuir o tempo de uso, normalmente você prolonga a vida dele. A forma de uso, então o tempo de uso é quantidade. A forma de uso é, eu utilizo ele, por exemplo, eu faço atividades embarcado. Eu uso, vamos dizer, navios ou embarcações dentro da água, ou seja, em um meio que não é normal você ter equipamentos eletrônicos. E aquele equipamento pode cair. Você pode ter a forma de uso, eu, por exemplo, faço a faxina. Eu faço a limpeza de um hotel, de uma casa, algo do tipo, ou seja, os serviços da sua empresa têm essa natureza. E as pessoas lá têm um celular. Imagina alguém trabalhando, fazendo essa função e o celular simplesmente cai dentro de um balde de água. Ou cai e o chão está cheio de água sanitária. É bronca. Isso vai ser um problema. Por quê? A forma que você utiliza. Pode até ter diminuído o tempo de uso, mas a forma que você vai utilizar e onde você vai utilizar pode também influenciar o tempo de uso do equipamento. E uma parte que é importantíssima, aí sim, principalmente para telefone celular, é a proteção física. É uma capa, é uma película, é uma proteção para que ele, caso aconteça algo, ele tenha um pouco mais de proteção do que o normal. Essa é a ideia. Então, tem equipamentos e equipamentos, mas creio que todos têm uma capa que é possível você colocar para se proteger um pouco mais. Por mais que ele fique um pouco mais grosso, você pode utilizar isso como recurso para proteger um pouco mais fisicamente. Eu não fiz isso no meu celular assim que eu recebi e já tem umas trincas na tela porque eu bobeei, não comprei uma capa protetora rapidamente e tive esse tipo de problema. Então isso acontece com qualquer pessoa, você pode ter uma distração ou alguém pode bater, pegar o telefone e ter esse tipo de problema. E a capa, ela auxilia nesse tipo de questão. No quinto, que é o local de uso, é similar ao que eu falei para você de forma de uso, tá? O local é onde é que eu utilizo isso. Vou te dar um outro exemplo. Imagina uma construtora, um engenheiro, por exemplo, as pessoas que trabalham na obra. É barulho para todo que é lado, é tipo concreto caindo, tijolo para um lado, areia para o outro. Imagina o telefone cai, passa um caminhão, já era o telefone. Ou você está em um tipo de obra, você está alto e o telefone despenca. Então, existem locais de uso que você vai ter mais cuidado. E aí, você tem que observar como é que você vai utilizar equipamento. Qual é a melhor política. E a ideia é, faz uma cartilha. Passa orientação. Se você está em tal tipo de ambiente, que não adianta eu passar aqui para todos os tipos de empresa, porque existem diversos. Então, se você tiver algum exemplo, me passa aí que eu te dou mais ou menos alguma ideia do que é que eu acho, tá? Mas existem diversos. Até no ambiente hospitalar. Existem também riscos. E aí, a questão do tempo de uso do aparelho está misturado com a sua saúde, porque o equipamento telefônico é um dos mais, vamos dizer assim, sujos dos equipamentos, que você tem que limpar, fazer uma asepsia bem interessante. A forma de você limpar ele pode prejudicar o aparelho. É um outro exemplo que depende do local de uso. E existe aí uma infinidade de possibilidades. O ideal é você enxergar a sua realidade, a sua situação e ver quais são as maneiras que existem de ter uma melhor maneira de utilizar o equipamento para que ele tenha um tempo de vida maior. E o manuseio é o principal. Isso não tem dúvidas. A gente tem mais problema no telefone porque a gente utiliza ele, é um equipamento pequeno. Então, quanto mais a gente mexe, a gente é que faz o risco dele ter algum problema de cair, de ter defeito, não sempre, mas tem um defeito porque a gente bateu e aí agora está dando um problema. Então, o manuseio que eu acho que é o mais importante, que também
é importante, junto com todos esses pontos, você enxergar qual é a melhor maneira. Tipo, a pessoa está no escritório, com várias salas, várias mesas. Para que esse cidadão vai levar o telefone para o banheiro? Vai que ele vai lavar a mão sem querer, aí bota o celular lá, puf, cai. É um exemplo. Bota na mesa, deixa lá organizadozinho. Precisa levar para casa ou não? Organiza esse processo, deixa um fluxo fácil e que todas as pessoas fiquem cientes de como funciona. E utilizar os equipamentos da melhor forma possível. Lembrando que tudo isso aqui, ele vale principalmente para telefonia móvel, mas telefonia fixa e banda larga, alguns pontos aqui também você vai poder utilizar. E aí facilita para você ter um tempo de vida maior, tá bom? 4 situações que a gente não consegue controlar e que diminui o tempo de vida de um equipamento de telecom. A ideia é o que é que a gente não consegue fazer e que diminui. Lógico, se você conseguir diminuir isso, é ótimo. Mas eu vou te passar situações que você não tem como controlar, tá? Primeiro, e na maioria dos casos, é defeito. Deu defeito, a princípio você não sabe o que foi. Vai mandar para assistência técnica, queimou um microcondutor, queimou uma pecinha, aconteceu isso, a tela apagou. Por quê? Porque aconteceu, o equipamento soltou. A gente tem diversas opções, mas não é algo que você consiga controlar. A não ser que você pegou o celular e soltou, puf, aí não é defeito, aí jogou para baixo. Outra situação é uma pane elétrica. Existe a opção de diversos equipamentos terem problema elétrico. E aí, seja elétrico, onde a sua estrutura está com a possibilidade disso, ou a parte de aparelhos dos equipamentos que fazem essa, tipo uma fonte de alimentação, ou um carregador dá esse tipo de problema, ou o próprio equipamento tem um problema dentro dele do circuito e que deu um problema elétrico. E aí, a gente não tem como controlar isso. E nem o usuário lá que está utilizando o telefone da empresa. E o terceiro é por outros motivos. Existe situação de, por que aquele equipamento deixou de funcionar? Cara, se o cara foi roubado, se aconteceu um furto, a pessoa, o usuário, ele não tem controle sobre aquilo. Ou, vou dar um chute maior, a gente já viu situações, tocou fogo, tem algum lugar que está pegando fogo, seja no edifício empresarial, seja no escritório, seja numa sala, a ideia é vaza dali, vai para qualquer lugar que você tenha segurança e o equipamento fique. É um outro motivo. Então, são situações, vamos dizer assim, até de desastres que podem acontecer ou problemas que normalmente não acontecem. O pessoal teve uma situação que inundou aqui de água, sei lá, alguém deixou uma torneira aberta, molhou tudo e os equipamentos todos foram perdidos. Por exemplo, você não tem o que fazer. É algo que não tem como controlar. E aí, o quarto item, eu preciso te dizer que eu sei que acontece, que são pessoas mal intencionadas. Em diversas empresas, eu já vi situações, já vi situações, e que, infelizmente, não é uma palavra que eu gosto de utilizar, mas tem pessoas que elas não conseguem trabalhar com um equipamento. E ela tem muita resistência, muita dificuldade. E pessoas mal intencionadas fazem o tempo de vida dos aparelhos diminuírem. Eu já vi situações de pessoas que estavam trabalhando por não querer utilizar o telefone celular, deixava ele cair e passava um carro. Ou estava no banheiro, fazia alguma coisa, o celular caía dentro do banheiro, numa privada, numa pia. E não era uma, 2 vezes não, tá? Eram algumas. E, caramba, no meu ponto de vista, se você está trabalhando, você precisa fazer aquela atividade para receber seu dinheirinho. É simples isso. Então, no meu entender, a gente como gestor de telecom precisa ter esse cuidado. Então, sempre que for ter algum problema de trocar aparelho ou eu quero aumentar, melhorar aquele tempo de vida do aparelho, entenda que existem essas 4 situações aqui que diminuem o tempo de vida e que a gente como gestor de telecom não tem como controlar. Nem a quarta. Isso aí não depende da gente. Se aconteceu isso, lógico, pega as informações, avalia o que foi que houve, tenta buscar os dados
e ficar de olho. Se a pessoa não precisa, você viu que tem uma suspeita, passa para a gestão, passa para a diretoria e eles que avaliam. Você apenas faz a atividade, no meu ponto de vista, de gerenciar os recursos. Quem vai tomar uma decisão um pouco mais brusca não é você, ou um pouco mais aliviada. Não é contigo que está esse bastão, vamos assim dizer. Mas você precisa entender que esses 4 pontos existem e isso diminui o tempo de vida dos equipamentos. 7 conselhos para aumentar a longevidade dos equipamentos de telecom, ou seja, fazer com que eles durem mais. A ideia é 7 coisas que, se você fizer, acredito que vai melhorar, tá? Primeiro, não deixe o equipamento ele conectado a noite toda. Se você está no escritório de uma empresa, para que deixar o telefone fixo lá ligado? Para que deixar o modem no roteador ligado? Precisa? Não precisa? Não precisa, desliga. Tira aquele equipamento. Porque vai que acontece um pico de energia e aí aquele equipamento, puf, tem um problema, tem um defeito ou tem um problema elétrico nele. Isso é um exemplo. E o telefone celular da mesma forma. De preferência, não deixa ele carregando a noite toda. Até porque o telefone celular, não sei se você sabe, tá? Mas vamos supor, ele carregou 100%. Está lá no equipamento conectado. Ele vai descarregar um pouco e depois vai carregar. Ele vai fazer essa função indo e voltando e você vai consumir até mais energia de onde você está. Isso, lógico, estou dizendo a noite toda, mas até no escritório. Se a pessoa deixar o telefone celular conectado, é isso que ele faz. Ele consome um pouco da bateria, consome energia. Bateria, energia, bateria, energia. É isso que acontece. Então, você deixando a noite toda, até o equipamento, ele vai ter um tempo de vida menor. Ou você também pode correr o risco, lógico, não acontece em sua maioria, mas existe um risco do equipamento queimar. Puf, eu já vi diversos cenários, se você procurar na internet, celular explodindo, carregando, vai ter um monte. E aí, independente do fabricante, tá? Pode ter diversos motivos que isso aconteceu, não é a maioria dos aparelhos, mas eu prefiro evitar um tipo de situação dessa, que eu sei que, se ele não está conectado, eu não vou me preocupar com isso. Eu sei que isso não vai acontecer com o meu telefone. Essa é a ideia, tá bom? Então, tente não deixar o celular conectado, que isso vai te ajudar a ter mais tempo com ele. Deixar o equipamento em um local fresco. Fresco que eu digo assim, imagine que você não deve ficar com ele no calor. Por exemplo, qual o maior calor que eu acho que a gente pode ter no Brasil? São nas praias. Principalmente se vocês vierem por Nordeste, praia quentinha. Então, lá tem um monte de gente que utiliza o telefone celular, mas está em um lugar aberto, tem ventilação. Aí, lógico, o celular vai ficar um pouco esquentado, sim, em alguns casos, mas não é algo de ele vai ficar muito quente. Então, se você for por um lugar, uma sala que está quente, ou algo do tipo, você utilizar o celular, ele pode esquentar muito, e aí esse esquentar ele faz muito mais força para processar as informações. E pode acontecer um defeito, um problema. A ideia é que ele trabalhe em ambiente normal, em uma temperatura normal no nosso país, e ele não tenha que esquentar muito. Isso é um exemplo. O que acontece, por exemplo, comigo, tá? Eu utilizo meu celular para fazer essa gravação aqui e depois eu edito os vídeos nele. Quando eu faço a edição, ou seja, quando eu utilizo ele para essa função, ele fica muito quente. Então, se eu estiver num lugar que não está bem ventilado, não está fresco, eu corro o risco de ter um problema. E aí eu sempre penso, eu vou fazer edição, tem que estar em um ambiente mais arejado, mais ventilado, para poder não dar problema no telefone. E se ele ficar muito tempo quente, para um pouquinho, deixa ele lá, deixa ele esfriar um pouco, porque ele está processando as informações. E é que nem carro. Se você acelerar demais sem ele andar, pode dar um problema e buf, dá um pau, e aí você vai ter que resolver isso. Então, aqui são maneiras que eu acredito que vão auxiliar você a durar um pouco mais de tempo com o celular. E lógico, você passando isso para os colaboradores da empresa, faz com que você tenha mais tempo de uso dos equipamentos, tá bom? Desative funções que você não estiver utilizando. Ou seja, lógico, telefone fixo e banda larga, você não tem muito o que fazer de funções. Mas telefonia celular, você está usando GPS? Desativa. Bluetooth, você tem algum outro tipo de configuração lá? Desativa. Você faz algumas ações que vai ter mais tempo de bateria e, se você não sabe, saiba, os fabricantes, eles fazem X vezes de carga de telefone celular para calcular o tempo de vida útil.
Então, quanto mais você utiliza o telefone e você recarga ele, na prática e também na teoria, você está diminuindo o tempo de vida útil dele. E a ideia é que você tenha uma quantidade menor de recargas, comparado se você estivesse utilizando todas as funções, para que ele dure mais. Usar carregadores de fontes oficiais é fundamental. Se você pegar algum equipamento que é pirata ou clandestino, vamos dizer assim, você tem riscos. Além de que eu já vi situações em que o carregador, ele tinha um chip lá de telefonia celular que ele roubava todos os dados da pessoa. Pegava várias informações e ninguém estava sabendo. Então, use carregadores oficiais. Isso é vazamento de informação, por exemplo. Mas, imagina um equipamento desse, pipoca, queima o telefone ou faz um acidente com uma pessoa. Já vi situações de acidentes que pessoas faleceram porque o telefone explodiu ou o carregador pegou fogo e aí pegou fogo no lugar. Então é pensar na proteção e na segurança sempre. E, lógico, se você conseguir deixar o celular mais tempo com você, é o ideal. Então pensa nisso, passa para os colaboradores sempre um carregador, um equipamento que seja oficial, que seja autorizado pela Anatel. Quinto, diminui o brilho de tela. Isso também serve até para computador, tá? Mas o celular, você diminui o tempo de tela, por consequência, a bateria vai ter mais tempo de vida. E é o fluxo que eu falei até um pouco antes. Você vai ter mais tempo do equipamento. Um telefone fixo e um roteador, na prática você não vai ver muito isso. O telefone fixo, dependendo de qual seja, até vai. Mas um roteador ou um modem, você não vai ter tanta preocupação sobre essa questão. O sexto é desligar o equipamento quando você não for utilizar. Exemplo. De noite você utiliza o telefone da empresa, sim ou não? Você pode desligar, lógico, veja com a empresa se pode ou se não pode. Se não puder ter que deixar lá ligado, deixa ligado. Porque se você receber algum contato, você precisa fazer alguma ação. Mas, como eu disse, alguns exemplos ali de conectado à noite. Você precisa do equipamento, no final de semana, o telefone fixo e o roteador ligado no escritório, ou dos links de internet da empresa funcionando. Ah, não preciso. Desliga o equipamento. Por mais que o serviço esteja ativo junto à prestadora, você pelo menos não vai gastar o equipamento e não vai gastar energia. Não vai fazer mal nenhum. E aí quem chegar primeiro na segunda-feira, por exemplo, vai lá e começa a ligar e fazer as conexões. São alguns exemplos que podem ser feitos. Tem empresas e lugares, estruturas organizacionais que você não tem como fazer isso. Mas, se tiver, é uma alternativa, tá? Só para você ficar ciente do fluxo. E o sétimo é você ter algo ou algum equipamento, tá? Contra a queda de energia. Porque existem vários defeitos que acontecem, principalmente no telefone fixo e no roteador e modem, por causa da parte elétrica. E essa parte de algo existem equipamentos físicos chamados no-breaks, que ele faz nada mais nada menos que a energia está chegando, ele, vamos supor, terminou a energia, ele faz aquela função de dar até um pouco mais de energia, você utiliza e depois ele tira. E também alguns no-breaks, alguns equipamentos, ou até estabilizadores, tá? Ele, quando você recebe energia de volta da companhia elétrica, ele vem, normalmente essa energia pode ter variação, tá? E essa volta, dá um problema em um equipamento. Nesse sentido, você tem algo contra a queda, lógico, contra a volta da energia. E também, dependendo da estrutura elétrica da empresa, as tomadas, por exemplo, você tem alguns equipamentos que você coloca no quadro de elétrica, ou disjuntores, que eu não lembro agora o nome dele, mas tem um que, quando acontece algum problema, desliga tudo. Algumas funções de segurança. Então isso também auxilia, isso lógico, pensando no escritório, em empresa, em qualquer tipo de organização que você tem energia elétrica que na prática é toda. Você tem algo contra essa queda de energia, também evita esse tipo de problema. E também tem as situações de, o equipamento é meu, comprado, pessoal, ou o equipamento é corporativo, ou o modem é incomodado. E aí qualquer equipamento desse, acredito eu que se ele não estiver lá em uso, vai ser ruim para você, vai ser ruim para a empresa. A ideia é que todos funcionem da melhor forma possível e no maior tempo de vida útil possível. Por isso que eu estou te passando esses 7 conselhos, 7 pontos que eu acredito que são interessantes para a gente fazer com que a vida dos equipamentos dure um pouquinho mais. Qual o melhor momento para trocar um equipamento de telecom sem planejamento? Lembrando que o que eu sempre digo é você planejar.
Você tem um tempo, eu vou trocar daqui a 2 meses, daqui a 3 meses, daqui a tanto tempo, e você tem essa previsão, vamos dizer assim, até para a parte financeira se for necessário, organização de contratos, fazer toda a gestão, você tem algo mais planejado, fica melhor. Porém, se você não for planejar, é algo que normalmente aconteceu um problema ou tem uma situação que precisa dessa troca. E aí eu vou te dizer quando é o melhor momento. Por exemplo, quando o espaço da memória ou o armazenamento do telefone está cheio ou ele está travando. E aí faz com que aquele colaborador está utilizando o telefone celular, mas está gastando muito tempo e não consegue trabalhar direito. Isso é um motivo, tá? Então, aconteceu isso, é um exemplo. Lentidão no processamento das informações. Também um pouco de vez em quando por causa do espaço, mas pode ser porque o processador é muito mais antigo e vai que tá velhinho. Então ele precisa ser trocado porque o processamento é lento. Eu já tive equipamentos que ainda tem tempo de vida, mas ele estava lento. O que é que eu fiz? Reiniciei a configuração de fábrica e fiz o uso dele. Opa, ficou beleza? Ficou. Vamos lá e usa. É um exemplo. Mas tem equipamentos que você mesmo fazendo isso, ele não volta ao normal. E aí você tem que fazer algumas ações, avaliar. Não voltou ao normal, é um momento de troca, por exemplo, tá? Bateria terminando ultra rápida. E aí a maioria dos usuários vai reclamar disso. Kleber, eu preciso ter aqui o equipamento sempre conectado, tá ruim, eu preciso disso. E aí você tem alternativas, tipo, dá outra bateria para ele se for possível, original, tá? Vê se o problema é a bateria. Ah não, tem que trocar realmente de equipamento, vê esse processo. E toda vez que você fizer isso, se for possível, não pegue o equipamento anterior e descarte, tá? Veja uma assistência técnica, faz alguma avaliação, se for necessário, para entender se aquele problema ele pode ser corrigido e ajustado. Problema com o carregamento. Diversos equipamentos, principalmente telefone celular, quando ele cai na parte próxima ao carregador, ele pode não conseguir se conectar. Ou o carregador está com problema e ele só carrega numa posição, tem algumas questões assim. E aí você tem que avaliar isso para ver o que é que vai ser mais interessante para o usuário voltar a usar o telefone da melhor maneira possível. Então você também tem que avaliar isso e viu o problema, vê se pode trocar o carregador e aí vai ser mais barato para a organização do que trocar o telefone celular na maioria dos casos. Não sendo isso, aí você avalia essa questão de troca do equipamento, tá bom? E outra opção, que aí sim você precisa trocar com mais, vamos assim, necessidade também, é falta de comunicação. Exemplo, o telefone lá teve algum problema, tá? E ele não está se conectando Wi-Fi direito. Ou até a rede da GSM, vamos assim, 3G, 4G ou até 5G, ele não está pegando da melhor forma possível, o sinal está com falha, está com problema. Isso pode ser, e na maioria das vezes é, do equipamento. Ele caiu, ele teve um problema e ele não está se conectando da melhor forma possível. E isso aqui são motivos, são exemplos de quando é o melhor momento para troca, ou seja, quando não está funcionando e tem que estar a operação funcionando, ou seja, a pessoa precisa do telefone e, lógico, a atividade precisa daquilo, você precisa fazer troca quando acontece, por exemplo, esses tipos de problema. Tela ou visor quebrado é lógico, né? Eu até tenho a tela um pouco trincada, que é um risquinho, 2 risquinhos, mas se o visor está quebrado, está espatifado, ou seja, a tela você não tem como utilizar da melhor maneira possível, aí não tem como pensar 2 vezes, você tem que fazer um processo e pensar que você vai fazer a troca do equipamento, tá bom? O que é que a gente viu na aula de hoje? A melhor forma de gerenciar os dispositivos, que eu passei para você, como é que eu utilizo a metodologia Reduza Custo todo mês para fazer a gestão deles através do inventário SCTM. Qual é o tempo de uso de vida útil do equipamento? Eu disse que depende muito do usuário, mas pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos, sei lá, algo do tipo, que tem equipamentos que duram mais e equipamentos que duram menos, depende, lógico, da pessoa que está utilizando o recurso, que é perda, roubo, extravio, furto, esses pontos que quando você tem esse tipo de problema, você normalmente tem que repor o equipamento. Então entenda como é que funciona, a gente viu aqui esses pontos para ficar mais fácil. 6 coisas que a gente consegue fazer e consegue controlar para aumentar o tempo de vida útil. 4 situações que a gente não consegue controlar e que diminui o tempo de vida útil dos equipamentos, ou seja,
ele vai ter um tempo menor, eu vou precisar trocar mais rápido. 7 conselhos para a gente aumentar esse tempo de vida, fora as situações que a gente viu, os cenários, coisas que a gente consegue passar para o usuário, lá para a pessoa que está utilizando os recursos, para aumentar o tempo de ter aquele equipamento com ela, tá? Qual o melhor momento para a gente fazer a troca do equipamento? Que eu te mostrei que depende muito do caso. É algo que a pessoa consegue utilizar o telefone? Não, é um caso de tela quebrou toda, não tem o que fazer. Celular não está carregando, não tem o que fazer. Celular não liga, tem que fazer a troca. E aí são cenários que a gente viu em que faz com que o tempo de vida aumente e tem situações que você precisa realmente trocar ou que o tempo de vida do equipamento diminui. E espero que você tenha chegado a final dessa aula com esse conhecimento, tá? Que é você entender e conhecer as formas e possibilidades de aumentar o tempo de vida dos equipamentos. Passei aqui situações em que diminui, que você tem que saber disso, porque para aumentar você tem que saber o que atrapalha. E simples assim, eu acredito que facilita agora para você ter um pouco mais de tempo de vida útil dos equipamentos de telecom, seja telefonia móvel, telefonia fixa, banda larga, qualquer equipamento, a gente consegue pelo menos buscar aumentar o tempo de vida útil, tá bom? Espero ter te auxiliado, te ajudado nessa aula 039 do projeto Gestor de Telecom. Qualquer dúvida, manda as ordens. Fui! Abraço!